Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast Vida de Consultor. Nesse programa, a gente fala com você como construir uma carreira sólida e consistente que oferece ganhos de 20 mil por mês, trabalhando menos de 40 horas por semana. Eu sou Ana Maria. E eu sou Getúlio Vargas. Somos sócios da Excel e atuamos há 29 anos com consultoria empresarial. Hoje a gente quer falar com vocês sobre uma profissão que é antiga, mas que está cada dia mais se modernizando e que está se tornando cada vez mais promissora, sendo considerada uma das profissões do futuro. E ela deveria estar no radar dos graduados de Administração e Ciências Contábeis. Que profissão seria essa, Getúlio? Bom, a gente está falando da profissão de consultor empresarial. E por que é tão interessante, essa profissão é tão interessante, principalmente para graduados em administração e ciências contábeis? A consultoria empresarial, ela lida com uma série de coisas, né? Ela lida com a gestão financeira da empresa, ela lida com gestão de recursos humanos, com controles internos, gestão estratégica do negócio. E todas essas áreas, elas estão ligadas com o que os estudantes de ciências contábeis e administração estudam na graduação. E o mais interessante é que a profissão de consultor, ela oferece para o profissional uma liberdade de agenda, ele pode fazer a sua própria agenda, poder escolher o cliente que ele quer atender. Isso tudo diferencia a profissão de consultor de uma outra carreira que você possa seguir dentro da organização, né? Dentro de uma empresa, como funcionário de uma empresa. E uma coisa bacana também da consultoria empresarial é que, além da autonomia, né, que o consultor tem, ele também tem um baixo risco para começar um negócio, porque ele não precisa de um investimento alto. Ele precisa, basicamente, às vezes, de um notebook e, basicamente, investimento intelectual, investimento no conhecimento. Fora isso, ele não tem um investimento alto para estruturar um negócio. Realmente aí torna tudo de baixo risco para quem está começando. Para nivelar, talvez valha a pena rever essa definição. O que é um consultor? O consultor, ele é um profissional capacitado para resolver algum tipo de problema, solucionar os problemas que as empresas clientes dele vai ter, né? Então, dentro da área de gestão, como a gente falou, o consultor ele vai poder atuar em várias áreas, né? Na gestão financeira da empresa, na gestão jurídica, na questão dos processos internos da empresa, na gestão estratégica da empresa, ou seja, aquilo que ele tem expertise e conhecimento, né? O consultor vai se especializar numa área dessa e ele vai poder então trazer soluções para os problemas da empresa naquela área que ele tem conhecimento. O consultor também ele pode atuar tanto de forma autônoma, como ele também atua às vezes dentro de empresas de consultoria. Tanto uma como a outra forma de atuar tem suas vantagens e desvantagens, né? E a gente queria focar aqui principalmente na questão do consultor que é autônomo, né? Que ele tem o próprio negócio dele e que ele não está vinculado diretamente a uma empresa de consultoria. Né? E isso é legal porque para um profissional que está começando, né, que saiu da faculdade, né, um administrador, um profissional de ciências contábeis, ele tem diante dele uma profissão, né, como a gente falou antes, que é de baixo risco e que tem também um grande potencial de mercado. Você rapidamente pode se desenvolver na profissão e ter uma remuneração muito atrativa, o que seria diferente de você estar numa empresa, né, como funcionário de uma empresa, que às vezes demora demais, né, o processo para você evoluir de um cargo para outro e poder então ter uma remuneração, melhorar a sua remuneração, é muito mais gradual, muito mais demorado do que você sozinho, como autônomo, você pode galgar essa carreira de uma forma muito mais rápida e muito mais prática. Agora, Getúlio, sabe o que eu já percebi? Que as pessoas fazem muita confusão, né? Algumas pessoas confundem, por exemplo, consultor com auditor. Consultor e auditor é a mesma coisa? Qual seria a diferença entre consultor e auditor? Não, o consultor e o auditor são profissionais diferentes e atuam de forma diferente. Os dois, eles são profissionais independentes, eles são normalmente profissionais de fora da empresa cliente, mas a diferença básica é o seguinte, que o auditor, quando ele entra na empresa, ele entra para conferir
uma determinada execução de um determinado processo dentro da empresa, como a empresa está executando determinado a tarefa dentro da empresa, comparando com alguma norma, ou pode ser uma norma interna da empresa, ou pode ser uma legislação, né, do país naquela área. Então ele vai verificar se a empresa está executando de acordo com como ela deveria executar. E se não tiver, ele vai apontar o problema, dizer, aqui tem um problema, você deveria estar executando assim, de acordo com essa norma, e você está executando diferente, de forma diferente do que deveria ser. Mas ele não pode dizer qual seria a forma correta, como que a empresa deveria fazer para solucionar aquele problema. Ele aponta o problema, mas não pode dizer como solucionar aquele problema. O consultor, então, é aquele profissional que vai poder dizer para a empresa qual é a solução para aquele problema. Se o auditor apontou o problema e não disse como resolver, o consultor agora vai dizer como resolver aquele problema. Vai trazer para a empresa, né, o consultor vai trazer para a empresa a solução para resolver aquele problema que ela se deparou, né? Agora também tem um outro profissional, né, que as pessoas também confundem, que é o assessor, que é um terceiro profissional que também é diferente do consultor, né? Sim, ele é diferente tanto do consultor como do auditor. O assessor, ele parece um pouco com o consultor, com uma diferença específica, que o assessor ele vai estar mais próximo ainda do cliente. Normalmente ele é confundido até com um funcionário da empresa. Por quê? Porque ele vai executar aquela tarefa que precisa ser executada. Então, voltando, comparando, se a gente comparar o consultor com o assessor, o consultor ele propõe então a solução para aquele problema, né, que foi identificado. Então ele fala, olha, preciso fazer assim, você precisa implementar esse e essa recomendação, e para fazer isso você faz dessa forma. Só que o consultor ele não põe a mão na massa lá para executar aquela solução dentro da empresa. Quem vai executar é a própria empresa que precisa executar. E aí, às vezes, a empresa, por algum motivo, às vezes porque ela é pequena ou porque ela não tem dentro do quadro profissional dela pessoas habilitadas em condições para executar aquela tarefa de acordo com o que o consultor disse. Então, o que ele faz? Ele contrata um assessor, alguém que vai estar mais perto executando para ele aquela atividade. Então, às vezes ele vai executar, o assessor vai executar sozinho aquela atividade, como se fosse uma terceirização do serviço, ou às vezes ele vai executar junto com os funcionários da empresa, como sendo aquele profissional complementar, complementando o que estava faltando dentro do quadro funcional da empresa. Por exemplo, é muito comum você ter assessores na área financeira, por exemplo, da empresa. Então, algumas empresas, elas querem focar, pela quantidade de funcionários que ela tem, ela foca na atividade fim dela, né? Às vezes, vamos colocar como exemplo aqui um comércio. E aí esse comércio, ele foca em vender a mercadoria. Então, toda aquela parte de suporte, que é, por exemplo, no caso que eu dei das finanças, a parte de controle financeiro, de geração de fluxo de caixa, análise do fluxo de caixa, ela pode pegar e delegar para um assessor que vai, então, às vezes esse assessor é até um terceiro, que vai executar isso fora da empresa e vai entregar para a empresa cliente toda aquelas tarefas relacionadas, né, a essa parte financeira, vai entregar toda pronta já para a empresa. E eu estou dando exemplo aqui da parte financeira, mas em qualquer área você pode ter um assessor que vai executar para você uma determinada tarefa que não é interessante para você executar. Por diversos motivos, como eu falei, ou porque você não tem profissional capacitado para isso, ou porque você não quer investir em contratar mais gente, né, dentro da sua empresa, então você terceiriza isso para um assessor. Mas aí eu pergunto para você, depois que a gente falou do auditor, do consultor e do assessor,
Na sua opinião, qual deles você acha que é o melhor, né? Qual é a melhor profissão? Olha, na verdade, não existe melhor ou pior, mas pensando em campo de trabalho, eu diria que o auditor tem um campo de trabalho um pouco mais restrito. A gente já atuou nesse campo, né, de trabalho de auditoria e normalmente as empresas que contratam auditor, elas contratam por conta de obrigações regulatórias e os assessores e consultores já são contratados espontaneamente. Então, como é uma demanda mais espontânea, acaba sendo uma demanda maior. Então, eu acho que o campo de trabalho é maior, mas todos os três são equivalentes, né? E é interessante também que, como você falou, né, o auditor, por ser normalmente contratado por causa da exigência de legislação e tudo mais, normalmente quem contrata um auditor são empresas maiores. Essas empresas maiores, elas precisam de contratar empresas de auditoria com nome estabelecido e credibilidade no mercado. É muito difícil um auditor, por exemplo, solo, né, um auditor que atua por conta própria, conseguir vender um contrato de auditoria para uma grande empresa, que são as que normalmente contratam auditoria externa. Então, não que seja impossível, mas é mais difícil. É provável que consultoria e assessoria também sejam áreas mais abundantes de serviços. Exato, porque tanto aí quem necessita, quem vai demandar por esse tipo de serviço, vai ser desde as empresas pequenas até as grandes. Então, em tese, seria um campo maior de atuação, com mais demanda, né? E até foi a nossa trajetória, porque quando nós começamos com auditoria externa, trabalhando numa empresa de auditoria, depois nós migramos, já fizemos trabalhos de assessoria, né? E depois, hoje, nós trabalhamos com consultoria. Então, você vê que acabou que a gente foi migrando, porque a gente foi querendo ter mais independência de trabalhar em grandes empresas, né? Então, a gente, para ser mais independente, a gente acabou migrando para consultoria. Então, se consultoria, né, tende a ter uma área mais abrangente, né, porque mais demanda, em tese, que tipo de trabalho um consultor, então, em gestão pode fazer? Olha, são muitos. Se a gente for pensar, é até difícil você listar, porque imagina a quantidade de problemas diferentes que uma empresa pode ter, né? E cada empresa é única, então não dá para prever os problemas, dá para saber quais são as áreas, né? Então acaba que os consultores vão se especializando em áreas. E algumas vezes essas áreas acabam se mesclando, porque a empresa é meio sistêmica, né? Isso. Então, às vezes também não dá para isolar uma área da outra, né, Getúlio? Exato, porque se você olhar, né, as áreas que a Ana está falando, você tem áreas lá, a gestão financeira, você tem a gestão de recursos humanos, você tem processos internos dentro da empresa, você tem estratégia, gestão estratégica da empresa e tantas outras áreas, né, que a gente pode listar aqui, que são áreas da gestão empresarial. Mas isso são, de forma didática, a gente pode listar essas áreas. Porém, quando você vai pensar em solução de problemas, que é de fato o que o consultor precisa fazer, trazer soluções para os problemas da empresa, às vezes esses problemas não são tão específicos de uma área, só daquela área. Às vezes sim, às vezes você vai ter um problema que está totalmente dentro da área de finanças, por exemplo. Então, se você é um consultor especializado em gestão financeira, você vai ser totalmente capaz de resolver aquele problema e dar uma solução para a empresa, porque está envolvendo uma área que você tem conhecimento e tem expertise para resolver. Agora, alguns problemas que a empresa está enfrentando, na prática, pode envolver mais de uma área de conhecimento. E aí, nesse caso, você tem duas soluções. Se você é capaz, na sua expertise, dentro da sua área de conhecimento, você é capaz de resolver aquele problema, ok, você vai resolver esse problema junto com a empresa. Mas pode ser que esse problema vai envolver uma área que não é a sua de expertise. E aí, então, você vai ter que contratar ou você vai trabalhar com um consultor parceiro que vai agregar para você ali naquela área que você não tem expertise, ele vai poder executar para você aquela consultoria naquela parte que você não tem conhecimento, ou você pode indicar para a empresa, dizer, ó, o meu trabalho eu posso ir até aqui,
que é a minha área de conhecimento. Daqui para lá, eu não é a minha área de especialização, então eu recomendo que você contrate um consultor nessa área específica, que não é a minha área de conhecimento, que vai então continuar o trabalho, ou vai executar junto com você, mas sendo contratado diretamente pela empresa. Então a gente está falando de soluções de problemas de empresas, né, que o consultor resolve essas empresas. Contratação de consultor não estaria restrita a empresas grandes, né, grandes empresas que seriam capazes então só de contratar esses profissionais? Pois é, isso aí é o que a maioria das pessoas pensa realmente, né? Mas muita gente tem essa ideia errada de que só empresas de grande porte contratam um consultor. Na verdade, as empresas pequenas e médias têm uma alta demanda por consultores, sim. Essas empresas pequenas e médias, elas têm mais dificuldade de contratar profissionais com mais qualificação, porque as empresas grandes, normalmente, elas conseguem recrutar e ter no quadro de pessoal delas pessoas mais especializadas. A pequena empresa, ela começa sem ter uma estrutura de pessoal assim tão sólida quanto a empresa de maior porte, que consegue contratar funcionários com uma maior especialização. Então o que acontece é que às vezes para eles é mais barato contratar um consultor, porque aí o consultor vai lá, ele senta, ele estrutura como que as coisas devem funcionar, treina o funcionário deles e deixa tudo organizado para funcionar. Sai mais em conta para eles do que contratar um funcionário mais qualificado na CLT. Então, eles têm muita demanda, assim, eles buscam consultores para ajudar a resolver esses problemas, que às vezes são problemas até mais simples, mais fáceis de resolver do que os problemas das grandes empresas. E isso pode ser uma vantagem para quem está começando, né? Exatamente. Porque você pode começar por aí, resolvendo esses problemas mais simples e ganhando experiência para que você possa depois executar trabalhos que requerem uma especialização, uma experiência profissional maior, né? Só para vocês terem uma noção da quantidade de empresas que abriram no Brasil, no primeiro quadrimestre de 2022, 1.300.000 empresas, novas empresas que abriram no Brasil. Então, é um mercado com um potencial muito grande, porque esse grande volume de empresas, na maior parte delas, são pequenas e médias empresas, né? E que precisam do consultor, né? Porque, como você falou, não vai ter, normalmente essas pequenas empresas não vão ter aquela quantidade de funcionários tão especializados para resolver os problemas que elas enfrentam, né? Elas vão precisar de ajuda. E aí que entra essa oportunidade, né? O Sebrae tem um Atlas dos Pequenos Negócios. Segundo essa pesquisa, os pequenos negócios geram uma renda em torno de 420 bilhões por ano, cerca de 1/3 do PIB, minha gente. É um mercado muito amplo e tende a ser cada vez mais, né? Eu acho que até essa questão da pandemia, né, trouxe uma realidade diferente, né? E isso vai tá mudando completamente as relações de trabalho e o mercado de trabalho em si. E é evidente, né, que as pessoas, a partir da pandemia, começaram a despertar o interesse mais para ter o seu próprio negócio. Muitas ficaram desempregadas e foram obrigadas a montar o próprio negócio, e outras descobriram que a possibilidade que elas não estavam vislumbrando quando estavam lá dentro das empresas, né? Então, realmente, eu acho que esses números são grandes, né, que você está trazendo, mas tende a crescer, eu acho que mais ainda, né? Pois é. Então, se você está se graduando agora, você imagine, se você já começa a aprender essa profissão agora, com essa possibilidade do mercado, você já está ali colocado, né, nesse momento, pode ser uma vantagem para você, profissional. Tá bom, a gente sabe que então isso é uma oportunidade, mas fica a pergunta, né? A gente está falando que é um mercado de potencial, mas será que dá para ganhar dinheiro com isso? Dá e é uma remuneração atrativa, né? Isso tem atraído muitos profissionais, principalmente aqueles que estão iniciando a carreira, né? Administradores, como a gente falou, principalmente, né? E profissionais de ciências contábeis, e não só esses, né? Também advogados, engenheiros de produção, economistas, muitos outros profissionais. A gente falou muito aqui dos profissionais de ciências contábeis e administradores, porque estão mais diretamente ligados à gestão de empresa, mas não está limitado a esses profissionais. E a consultoria, ela não exige que você seja especificamente dessas áreas, né? Não. Qualquer área, qualquer profissional de qualquer área pode, se você desenvolver uma expertise, né, aprendendo, estudando, você pode atuar como consultor empresarial. Isso é muito legal, né? E com relação à remuneração, né, que você está me perguntando, é uma remuneração atrativa
Se a gente fizer aqui uma conta bem básica e simples, né? Se você estivesse trabalhando numa empresa, a sua carga horária em geral são de 220 horas mensais, né? Se você pensar em trabalhar como consultor autônomo, trabalhando 220 horas mensais, sendo remunerado ao valor de horas de R$ 100 a hora, que é uma hora considerada até baixa, né? Mas se você pensar que você está começando a carreira, você poderia começar com uma hora dessa ou um pouquinho mais. Mas se a gente, para efeito de cálculo aqui, colocar R$ 100 a hora, 220 horas mensais de trabalho, você vai ter um faturamento aí de R$ 22.000. Nada ruim. Não é um salário inicial para quem está começando carreira. Decididamente não. Se você for empregado de uma empresa, começando carreira, sem experiência... Nem inicial, nem salário médio. Não, você vai levar muitos anos para ter uma remuneração dessa, possivelmente, né? Atuando como consultor, né, da forma que a gente está falando, é possível você encher a sua agenda e fazer um faturamento desse, né, Getúlio? Não, com certeza. É claro que não é do dia para a noite. Você não vai, ao primeiro mês de atuação seu, né? Você vai começar um negócio de consultoria e a gente não é louco de dizer para você que no primeiro mês você já vai ter uma remuneração dessa. Nem é bom que seja. Porque se você fechar o seu mês todinho, se você ainda não domina o processo da consultoria, isso vai ser ruim para você. Sim. Porque você tem que fazer um bom trabalho para você, né, fidelizar seus clientes. Se você fechar um contrato de 40 horas a R$ 100, que é uma hora baixa, você ganha R$ 4.000. Porque tem vários fatores que influenciam a taxa horária, né, que um consultor cobra. A complexidade do trabalho, a experiência dele, né? Então, vamos supor que você está começando. Você já poderia começar, talvez, se você conseguisse fechar um trabalho com 4.000. Então, não é ruim também. É verdade. Então, é atrativo. É atrativo. E eu acho que não é loucura a gente dizer que você, em um ano, você pode fazer aí, se você começando devagar, como a Ana está falando, e gradativamente tendo experiência e alcançando mais clientes, não é nada incomum a gente dizer que em um ano você pode ter uma remuneração de R$ 20.000 por mês. É bem possível. E é possível exponenciar isso bem mais rápido do que você faria numa carreira convencional. Porque depois que você já tem um portfólio, você pode aumentar a sua taxa horária, tem várias opções para aumentar na consultoria, assim, a sua remuneração que você não tem numa carreira sólida de CLT. E essa carreira sólida de CLT, muitas vezes, é sólida até que a empresa não precisa mais de você. Evidente. Né? Então, assim, claro que tem prós e contras em todas as carreiras, mas que é uma carreira que é bem atrativa, né? É claro que tudo isso depende de você fazer um bom trabalho, de você ter consistência naquilo que você está fazendo, aprender sempre. Claro que tem vários requisitos para isso, né? Mas se você trabalhar corretamente e tendo consistência naquilo que você está fazendo, você pode sim ter uma remuneração dessa e muito mais rápido do que seria numa carreira dentro de uma empresa, como funcionário de uma empresa. Então é uma forma muito interessante e muito atrativa de você transformar esses 4 anos que você gastou lá na sua faculdade numa carreira que é promissora, como a gente já falou, né? Ela tende a ser, apesar de ser uma profissão relativamente antiga, é uma profissão que é considerada a profissão de futuro também. E isso é importante, já vamos falar sobre isso também, mas você pode transformar esses 4 anos numa remuneração atrativa, né? E rapidamente, né? De uma forma bem rápida, se você comparar com uma carreira dentro de uma empresa convencional, né? Como funcionário de uma empresa. E a gente começou a ganhar salário mínimo, né? Porque nós começamos lá atrás, na época que nós começamos, era bem restrito, né, o mercado, não tinha as possibilidades que tem hoje. Então a gente finalizou graduação e entramos numa empresa para ganhar um salário mínimo. Porque nós galgamos a carreira tradicional, né? Sim. Que era trabalhar numa grande empresa, e depois numa grande empresa de auditoria, depois numa outra grande empresa, e por aí foi. E foi bom, nós aprendemos muito, mas hoje a gente olha para trás e sabe que tem outras possibilidades. Né? Que vocês não precisam passar por isso que a gente passou. Sim,
Na verdade, você começou, o primeiro salário da Ana, na carteira de trabalho dela lá, tá 1.200.000, se eu não me engano. 1 milhão e alguma coisa. Cruzeiros novos. Cruzeiros novos. Dinheiro lá de trás, os mais novos não vão lembrar disso, mas na época da hiperinflação, aquilo ali, esse 1.200.000, não se engane, nem se assuste, nem se... era um salário mínimo, né? Você tá ganhando um salário mínimo, mas também era milionário. Era uma milionária. E com relação ao momento, qual que você acha ser o momento ideal? Em que momento da carreira de uma pessoa que está... Imagina uma pessoa que está saindo da faculdade, esse é o momento para ela começar ou é melhor ela esperar até ela ter mais experiência? Qual é o momento ideal para ela começar a carreira de consultor? Pois é, Getúlio, hoje eu penso que melhor seria começar logo, né? Lá atrás, quando a gente começou, o senso comum era: primeiro você trabalha bastante, depois você tiver bastante experiência, você vai se tornar interessante para o mercado e aí você pode se tornar um consultor. Mas hoje não é bem assim. O fato de nós termos ficado tanto tempo investindo na área técnica dentro das empresas levou a gente a ter uma séria deficiência. Quando nós saímos para trabalhar com a nossa própria consultoria, a gente não desenvolveu uma série de aptidões que são necessárias para um consultor, como vender, como gestão do negócio, né? Essa parte de atendimento ao cliente, a parte de processo interno de um negócio, porque a gente, quando trabalha numa empresa, a gente já recebe tudo pronto e a gente foca muito na área operacional, né, técnica daquilo que a gente está fazendo, e é muito bom, não estou dizendo que a gente não tem que fazer isso, mas quando a gente fala de um consultor, ele não deixa de ser um empreendedor, e ele precisa saber vender, e ele precisa saber negociar, ele precisa saber uma série de outras coisas, né? E eu percebo hoje que aprender isso quando a gente já está lá na frente é muito mais difícil. Eu acho que se eu estivesse recomeçando hoje, talvez eu teria começado diferente. Acho que para vocês que estão começando, que estão acabando a graduação, é bem melhor vocês, vamos dizer, já entrarem no mercado, começando talvez com consultorias mais simples, começando com trabalhos de menor complexidade, mas já encarando como se fosse o empreender com consultoria. Porque aí vocês já vão ter a visão sistêmica e já vão desenvolver todas as habilidades e o processo. Porque a consultoria tem um processo que vocês têm que dominar de excelência, o processo tem que ser bom, porque senão vocês não vão conseguir fidelizar os clientes. E isso aí leva tempo. Então, se vocês já conseguirem fazer isso agora, vai valer muito a pena. Você desenvolve todas as habilidades em paralelo, né? Exatamente. Se você, da outra forma, como foi a forma que a gente começou, você desenvolve muito uma habilidade específica, que é a habilidade técnica, que é muito importante, mas aí você deixa de lado as outras áreas e habilidades que você precisa ter, e aí depois, quando você vai sair para atuar sozinho, você tem lá, você já é um profissional sênior, técnico muito bom técnico, muita experiência, mas você está começando na área de vendas, na área de gestão do seu próprio negócio, né? Como empresário, você está engateando. E aí fica uma disparidade, porque você tem um conhecimento grande, né, que poderia ajudar muita gente, mas você não sabe chegar até o mercado, você não sabe vender o trabalho. Não sabe se posicionar. Isso. Então, não sabe negociar uma proposta direito. Sim, e aí acaba que você não consegue executar o trabalho, fazer um trabalho, porque você não consegue se aproximar do mercado, né? É muito mais difícil. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, fica o conselho. Eu não sei, né? Eu acho que a experiência de quem já passou por esse caminho, acho que dá para fazer de um jeito bem mais fácil. Eu concordo com você. E tem uma outra coisa também, que as relações de trabalho, nos últimos anos, elas começaram a ser transformadas, né? E a forma como a gente executa as tarefas dentro das empresas, como as pessoas executam tudo dentro das empresas, começou a mudar nos últimos anos. E principalmente com o advento da Covid, né? Quando as pessoas começaram a ficar em casas e trabalhar de casa com home office. Isso tudo começou a mudar a forma de executar as tarefas que as pessoas estavam acostumadas a fazer. Uhum. Né? Então, uma simples reunião dentro de uma empresa, às vezes a pessoa tinha que viajar para poder ter uma reunião com o cliente lá do outro lado. Agora já é super normal, todo mundo faz e já sabe como fazer reuniões que você vai ter com a pessoa lá do outro lado do mundo e você sempre ter necessidade de sair do local que você está, né? Verdade. Às vezes dentro da sua casa ou dentro da empresa que você trabalha, você já faz isso. E não só isso,
Se você pensar como que a inteligência artificial, né, tem chegado na realidade das empresas de uma forma tão abundante e cada dia mais pegando aquelas tarefas, principalmente aquelas tarefas que são rotineiras, repetitivas, né, elas estão sendo executadas agora pelo computador, né, pela inteligência artificial ou, né, ou aplicativos que já executam essas atividades, o homem, a necessidade da mão de obra, né, humana, ela está sendo, a necessidade é de uma mão de obra cada dia mais especializada e mais capaz de resolver problemas. Tudo você pode ensinar para o computador, né? É verdade. Atividades rotineiras, se você já sabe como é feito aquela atividade, você pode ensinar as máquinas a fazer aquilo. E elas vão executar perfeitamente bem, desde que você dê para elas qual é o caminho e a forma que ela tem que executar aquilo. Agora, quando se trata de resolver problemas, né, situações inesperadas, que não estava previsto antes, quem vai ter que desenvolver a solução vai ter que ser um ser humano, capaz de resolver a solução. Depois que ele resolveu a solução e transformou aquilo numa rotina, pode então se delegar para uma máquina, por exemplo, executar. Exatamente. Mas até lá, você vai precisar de um profissional humano, né, capaz de resolver esses problemas. E a consultoria, ela é exatamente isso. Em essência, a consultoria, o consultor é aquele profissional capaz de resolver, trazer soluções para os problemas da empresa. Então, se você comparar essa realidade que a gente está vendo hoje e cada dia mais se consolidando no mercado de trabalho, né, a gente percebe que o consultor, por isso que a gente falou, né, lá no começo, que a consultoria, apesar de ser uma profissão antiga, relativamente antiga, ela também é uma profissão de futuro por causa disso. Verdade. Cada dia mais as empresas vão demandar por esse tipo de profissional, capaz de trazer soluções, de pensar fora da caixa, né? Pensar em soluções diferentes para solucionar os problemas da empresa. Daí, então, a gente dizer também, né, mais um motivo para dizer que esse é o momento certo de você começar. Quanto antes, melhor. É uma profissão que tem potencial. Tem muitas profissões que estão morrendo, mas essa é uma das profissões que tudo indica que vai crescer. Então, se você está nesse momento aqui, agora podendo investir em alguma coisa, talvez seja um bom campo para investir. Se você não sabe para onde ir, talvez seja um bom momento para estudar mais sobre essa profissão. Agora a gente podia pensar aqui um pouco, alguns conselhos que a gente poderia dar para quem está começando, quem está assistindo a gente. Quais seriam, por exemplo, os 4 conselhos que a gente poderia dar para que a pessoa, quem está assistindo a gente, possa dar, né, os primeiros passos para seguir nessa carreira? Talvez eu diria que o primeiro deles, ser curioso e também humilde, né? Porque quando a gente vai ingressar nessa carreira de consultor, ou de que você vem de fora para uma empresa, é importante você ter curiosidade. Curiosidade no sentido bom da palavra. Você sempre tem que ter interesse de aprender, né? E ser humilde. O consultor, ele está sempre um pouco em desvantagem. Porque quando ele chega no cliente, o cliente já está ali, o cliente já conhece os processos e o consultor ele vai aprender. Então, se ele chega com um ar arrogante, às vezes tem até pessoas que acham que se vierem com essa pitada de arrogância, assim, elas vão ganhar respeito do cliente. E na prática, pelo menos com os nossos anos de experiência, você pode ser uma pessoa firme, né, transmitir seriedade, né, na sua forma de tratar com o cliente, mas sendo assim, humilde ao ponto de aprender com o cliente, de ouvir o cliente, de observar como ele faz, de aprender os processos, porque os processos, quem vai te explicar como funciona é ele. Você vai agregar as soluções junto com ele, porque na verdade a consultoria é construída em conjunto, não é uma coisa que você traz de fora, senão não funciona. Depois, em outro episódio, a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas, na verdade, então a humildade, a curiosidade, eu acho que é uma dica. Se você já quiser aprender assim, uma característica que você já pode internalizar em tudo que você fizer, é isso, né? Sempre ser curioso, sempre tentar entender o porquê das coisas e aprender em tudo que você estiver fazendo. Outra coisa que eu acho que a gente poderia falar também, outro conselho, é que você comece da mesma forma que os médicos começam. Comece então como generalista. É muito difícil você tentar começar
dizendo que você já é um expert em determinado assunto, em determinada área. Então comece tentando aprender aquilo que é mais comum, que é mais geral, que acontece, normalmente acontece nas empresas, né? Mesmo que você pegue uma área específica da gestão, né? Por exemplo, digamos que você queira ser um consultor na área de gestão, mas na área financeira, né, das empresas. Então que você pegue naqueles controles financeiros mais básicos que a empresa precisa, que toda empresa precisa ter, né? E naquelas coisas, naqueles assuntos que são mais gerais, generalistas, né, dentro da empresa. Para que então, à medida que você for trabalhando, você comece a descobrir qual é realmente a área que você vai se especializar. Isso aí. É porque tem pessoas que já acham que já tem que definir o nicho logo de começo. E às vezes o nicho te escolhe, né? Isso acontece muito. Então, e também fica querendo escolher muito e acaba não pegando trabalho nenhum, né? Exato. Às vezes também não dá, né, no começo. O terceiro tá ligado a isso, né? Começar pequeno, né? A gente, quando tá começando, a gente tem que entender que a gente vai ter que começar pequeno. Exato, porque imagina se a gente falou um pouco antes da remuneração e aí você pegou só o último número que a gente falou, o número mais alto e imagina que você, no primeiro contrato que você vai fechar, você já vai conseguir aquela remuneração. E aí vai ser muito frustrante para você. Você tem que pensar que você está começando pequeno. E começar pequeno quer dizer, possivelmente, talvez, o primeiro contrato você vai fazer para um amigo seu, de graça, talvez. E aí, então, ir evoluindo para depois você chegar numa remuneração que vai te atender e que vai ser atraente para você. Exatamente, porque se você já vai com muita sede ao pote, você vai até se frustrar. Mas se você tiver um plano consistente, né, é isso que a gente tenta sempre estabelecer, né, na nossa metodologia, é isso, porque um plano consistente, você sabe onde você quer chegar, né, e aí você vai começando e vai dando passos sustentáveis, porque também se você vai com muita sede ao pote, pode ser ruim para você, né, e ao mesmo tempo também, um ponto interessante que você deve lembrar é que quem tem menos experiência normalmente é quem ganha mais. Tem um fato interessante que quando a gente trabalhava com auditoria, tinha um gerente que ele sempre falava que o trainee era o melhor remunerado. Porque o trainee, ele tinha um salário pequeno, mas ele ganhava muito com o treinamento. E o gerente, ele tinha um salário maior, mas ele acabava que ele quase não ganhava nada de treinamento, ele não tinha alguns benefícios. Então, às vezes, a gente pensa assim, a minha hora é baixa, eu ganho pouco no meu trabalho porque eu estou começando. Mas, às vezes, o cliente que está te dando a oportunidade também, ele tem um risco, porque ele está confiando em você. Ele está te dando uma oportunidade e o preço está muito ligado também ao risco, né? Exatamente, o conhecimento que você está adquirindo, né? O conhecimento que você está adquirindo, como eu falei nesse exemplo, mesmo que seja uma consultoria que você está fazendo para um amigo seu e de graça, você pensa assim, poxa, eu não estou ganhando nada naquilo ali, mas você está ganhando experiência. Às vezes Você ali tá é um treinamento. É um treinamento prático que você está ganhando. Exatamente. E qual o valor disso? Quanto custaria um treinamento dessa forma, ali no campo de guerra, né? Isso você tem que levar em consideração. Então, o importante é você ter foco. Porque às vezes também assim, sair fazendo as coisas, tudo assim, sem metodologia, sem foco, às vezes não vale muito. O importante é que você, eu vou fazer, mas é porque eu vou aplicar essa metodologia, ver se funciona, mapear, guardar os casos de sucesso, aí sim, né, é que o Getúlio está falando. Então aí você fala, eu vou fazer 3 casos práticos, pro bono, sei lá, sem cobrar, mas é porque eu tenho um propósito, quero validar a metodologia. Aí é um treinamento, não é de graça. sim, com certeza. Então você tem que ter essa visão. A gente que quer crescer, né, a gente tem que ter essa visão. Comece pequeno. Comece pequeno, mas tem uma visão ampla. O quarto é investir em aprender, né? O maior patrimônio de uma pessoa que trabalha com resolução de problemas, tudo é conhecimento. Sim, e tem princípios, né, na consultoria que você precisa aprender, você precisa estudar. Como a gente falou, você não consegue prever quais os problemas que a empresa vai ter e que ela vai demandar que você solucione. Mas existem princípios e práticas dentro da profissão que você pode sim estudar e aprender, né, que vai te ajudar muito e vai validar a metodologia que você tem de abordagem ao cliente e de diagnóstico, né, de todo o processo de consultoria ali que você vai executar. Então, esse quarto conselho Dá até mais importante. segurança, né, Getúlio? Porque quando você já tem, vamos dizer assim, que você tem um conhecimento, sabe o que você está fazendo, até mesmo em termos da metodologia, da forma de trabalho, né, você fica até mais seguro.
para executar o trabalho. Técnicas de como executar um trabalho, como organizar o seu trabalho, como fazer a gestão dele. Tem uma série de coisas, mas isso tudo você pode aprender. Então, começa a investir nisso, né? E eu acho que se você começar a focar nessas 4 coisas, você já vai dar alguns passos já à frente da maioria das pessoas, né? Então é isso, gente. Espero que a gente tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre a profissão de consultor, como é que funciona, a atratividade, né? Como que ela é atrativa e como ela é uma profissão de futuro. E se você quiser saber mais a respeito desse mundo, né, da consultoria, nós vamos estar sempre aqui com esse programa. Esse é o primeiro programa que a gente está fazendo e a gente espera vocês aqui para a gente juntos aprender mais sobre esse brilhante, né, e fascinante mundo da consultoria. Aproveita e segue a gente nas redes sociais para você ficar por dentro de todo esse conteúdo que a gente está preparando para você. Um abraço para todos.